A nossa primeira participação nesta edição do Bom Dia é do Saulo Lopes, que vai nos trazer informações do que será destaque na nossa capital federal nesta terça-feira. Bom dia, Saulo. Olá, pessoal, bom dia. Aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados começa a examinar e a votar a medida provisória 881/19, que cria direitos e dá maior liberdade a atividades econômicas que sejam de baixo impacto. O deputado Jerônimo Gergen, do PP gaúcho, ele converteu essa medida provisória num projeto de lei. Incluiu lá alguns destaques bem polêmicos. Por exemplo, o primeiro deles isenta de pagamento de multa aquelas pessoas que não cumprem a tabela de frete rodoviário. Essa vai dar pano para manga, porque até agora o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, não conseguiu fechar com a categoria uma tabela mínima de frete que ainda, depois de várias reuniões, não chegou a um valor. Segundo também os destaques incluídos no projeto de lei pelo deputado Jerônimo Gergen, ele aumenta a facilidade para a obtenção de alvará para atividades de baixo impacto, desde que aprovadas por uma comissão do Corpo de Bombeiros. E também não há mais obrigatoriedade de pagamento em dobro por atividades realizadas pelos trabalhadores no sábado e no domingo, desde que a folga seja determinada para outro dia da semana. A gente acompanha isso tudo aqui para vocês e vamos informando. De Brasília, Saulo Lopes. E o estado de Mato Grosso é o principal produtor brasileiro de grãos, com mais de 67 milhões de toneladas na safra atual, segundo dados divulgados recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E a cidade de Sorriso se destaca com a colheita de milho, algodão e soja. Veja como foi o desempenho dessas produções na reportagem do Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, nos últimos 15 dias encerrou a colheita da segunda safra de milho e a segunda safra de algodão está com 60% a 65% já colhido. E nos próximos dias, os produtores se preparam para dar início à safra 2019-2020 de soja. Quem vai nos falar agora melhor sobre o andamento dessas culturas é o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Tiago Stefanello. E aí, Tiago, essas duas segundas safras, como é que foram o desenvolvimento aqui na região? A safra de milho, tivemos uma média geral na região de 117 sacos de milho, com 12% de avariado. O percentual de avariado aumentou em torno de 7% em relação ao ano passado. Muitos problemas na colheita em relação a grãos avariados. E a safra de algodão, agora a segunda safra de algodão, estamos aí com 60%, 65% da área já colhida. Uma média em relação ao ano passado semelhante, né? Temos que apurar muitos dados ainda com os produtores de algodão, mas no geral as médias estão satisfatórias. O preço caiu bastante, mas as médias de produtividade são satisfatórias. A preocupação maior é que os cotonicultores aumentaram a área de plantio, aproveitando o bom momento na época do plantio, um momento de preço. E agora? Uma super safra de algodão e o preço dá uma despencada, como é que faz? Essa é a preocupação que os produtores de algodão estão tendo. Estão colhendo uma safra de um número grande devido ao aumento de área e muitos têm seu custo travado. O problema está sendo no excedente. A arroba hoje estão falando em torno de R$70, R$72 de venda. Nos próximos dias agora encerra o vazio sanitário, dia 15 de setembro, os produtores vão só depender das intempéries do tempo, da chuva, para dar início à safra. Quantos por cento já tem negociado no mercado futuro? Olha, em levantamentos que fizemos aqui no sindicato, ao redor de 35% já da safra futura já está negociada, comprometida. Tendo uma retração no dia de hoje, né, o dólar deu uma disparada, mas o Chicago caiu devido ao relatório americano. Mas estamos aí para plantar uma safra. Estamos na preocupação porque, segundo as previsões climáticas, é para atrasar um pouco as chuvas em relação a 2018-19. O clima vai ser muito semelhante a 2017 e 2018, em cima da assessoria que do sindicato tem com a Rural Clima. Então, já de antemão, vamos avisar os associados, aos produtores, que tomem precauções, tomem cuidados na hora de plantio, plante com umidade adequada, porque a safra, segundo IMEA, segundo CNA, nós estamos aí de 7% a 10% a maior o custo em relação ao ano passado. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A agricultura sustentável pode ser vista sob as perspectivas ecológicas, sociais e econômicas. É possível produzir de maneira sustentável. Este tem sido o caminho seguido por muitos agricultores. E a repórter Kylie Rodrigues nos explica melhor nesta matéria que você vai acompanhar agora.
Dados apontam que até o ano de 2025 haverá aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes sobre a Terra. O grande questionamento é saber se poderemos produzir o suficiente, assegurar a cada um o acesso à alimentação e ao mínimo necessário, de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. A classe produtora tem trabalhado desde já a questão. O agricultor é extremamente prático. Se ele acredita, ele acaba colocando. Então a gente tem trabalhando com uma adubação menos solúvel, usando muito plantas de cobertura, um mix de plantas de cobertura, o reminerador de solo, que são os pós de rocha, e o uso forte de micro-organismos benéficos para a planta. Então quando você faz um conjunto disso tudo, você diminui a aplicação de químicos. A gente trabalha também com a homeopatia agrícola. O pessoal conhece muito a homeopatia no ser humano, na pecuária, mas na agricultura era uma novidade e tem um conhecimento muito forte, muito científico, muito testado. Quando você junta tudo isso, você deixa a planta mais forte e assim você usa menos produtos químicos. A agricultura sustentável é conhecida por preservar o meio ambiente, gerando ao mesmo tempo uma produção lucrativa ao produtor rural. Cobra-se muito da agricultura, cobra-se muito dos nossos profissionais. Nós queremos um alimento mais saudável, mais nutritivo. E nós estamos no caminho certo, o Brasil tem trabalhado forte com isso. A gente vai chegar lá de zerar produto químico. Algumas propriedades já se conseguiu, mas o processo não tem volta. Cada vez mais vai ser usado menos produto químico na atividade agrícola. Muito obrigada, então, pelas suas informações. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa considera como membros do chamado Bloco 5 os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O fim da vacinação da aftosa neste bloco está marcado para acontecer em 2021. No entanto, o governo do estado do Paraná levou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a solicitação de antecipar o fim da vacinação no Paraná de forma isolada, ou seja, sem os outros estados do bloco. A medida pode trazer impactos negativos para a pecuária dos estados do membro do Bloco 5, por restringir o trânsito de animais entre esses estados. As lideranças do setor questionam essa medida por não enxergarem vantagens na antecipação do fim da vacinação da febre aftosa no estado. O estado do Paraná possui o status de área livre de aftosa com vacinação. Recentemente, o governo do estado antecipou o status de área livre sem vacinação de forma isolada. Essa medida está trazendo preocupação para as lideranças do setor. Eu vou conversar com Antônio Sampaio, que é presidente da Sociedade Rural do Paraná. Sampaio, quais as consequências dessa medida do governo do estado? Então, o nosso grande medo, vamos dizer, é que com essa parar de vacinar, traga de novo a doença. Nós corremos um grande risco que a doença volte. E aí, que é uma coisa catastrófica para o estado, como foi da outra vez, todos ainda lembram, todos nós estávamos aqui, não é tão longe assim, é um prejuízo gigantesco para o estado. Essa medida que eles propõem, nosso entendimento, nós deveríamos sim deixar de vacinar, mas em conjunto com o Bloco 5, como preconiza o mapa, né? Como é a orientação do mapa. Essa coisa de nos antecipar nos isola. Tá? Num mundo hoje que tudo se integra, que a ordem é a integração entre todas as coisas, nos isolar já é uma coisa que, no nosso entender, já é na contramão da história. Na avaliação da Sociedade Rural do Paraná, a medida, além de não gerar ganhos para o produtor rural, pode trazer prejuízos à pecuária paranaense. Eles alegam, eles dizem que vai ter uma melhora de preço de carne. E nós perguntamos, se vai haver essa menor, por que o estado de Santa Catarina, que está fechado há 19 anos, hoje, se você pode consultar, o preço do porco lá e do boi é menor que aqui. Então, nós entendemos que para o produtor rural isso não vai acontecer, não vai ter essa melhora de preço. O manejo biológico no controle de pragas e doenças está ganhando destaque quando o assunto é sustentabilidade. Sobre este assunto, o repórter Vinícius Souza conversou com Gino Margotto, consultor em agricultura sustentável. Ele, inclusive, faz parte de um grupo especializado no tema. Acompanhe.
A visão que a gente tem hoje no grupo que é um sistema muito mais integrado. A gente tem uma visão, desde a visão nutricional da planta, quanto a visão realmente de combater aquilo que está ocorrendo. A gente tenta o entendimento primeiro qual é a causa para ocorrer o problema e não simplesmente tratar o problema que a gente está tendo. Quando a gente fala dessa abertura do sustentável para o produtor, ele tem estado mais atento a isso, tem buscado esse conhecimento? A gente costuma falar no grupo que o produtor ou a gente muda pelo amor ou pela dor. Cada vez mais tem ficado difícil para o agricultor tocar a sua propriedade devido a sempre a elevação do custo de produção que a gente tem tendo e cada vez mais o mercado tem sido mais competitivo, com os custos se elevando e a gente não conseguindo mais ter o resultado que a gente tinha outrora. Com isso, olhando o sistema de manejo em geral, a gente tem conseguido exatamente isso, de ter uma diminuição de custo a curto e a longo prazo, o que gera essa sustentabilidade, desde econômica até chegar ao que a gente chega como prêmio para a gente, é também a sustentabilidade social e ambiental da nossa propriedade. Como incentivar o produtor a fazer a produção com sustentabilidade? Eu acho que a primeira coisa que o produtor deve fazer é conhecer, procurar, ver quem que está fazendo algum tipo de manejo, ir lá visitar realmente, porque não é simplesmente uma questão de moda ou não, é a pessoa realmente entender. A gente lida muito com o entendimento que a pessoa tem do manejo que ela está fazendo. É a gente deixar, eu gosto muito de falar, que é você voltar a ser agricultor e não comprador de pacote simplesmente. Então a gente volta a olhar a nossa lavoura, a gente volta a ter essa percepção do que realmente a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e qual a consequência disso, tanto para o retorno econômico como para o retorno pessoal de cada produtor.